com a minha voz. Solte mais o corpo. Relaxe profundamente. Eu vou pedir para vocês me acompanharem em 3 respirações profundas, aonde a gente vai puxar o ar pelo nariz, segurar um pouquinho e soltar pela boca. Então vamos começar pela primeira. Segunda. Terceira. Vou pedir para cada um de vocês agora mentalizar que dentro dos nossos corpos está saindo uma energia de cor rosa. Essa energia, ela vai passando e se expandindo por todas as células do nosso corpo. E ela vai crescendo, crescendo. Ela sai do nosso corpo e agora sinta que ela pega todos os cantinhos do cômodo que você está. Esse local agora está completamente rosa. A energia rosa é a energia do amor celestial. A frequência mais alta que existe. Imagina agora essa chama rosa, essa luz, passando por todos os cômodos da sua casa ou do seu local de trabalho, se você estiver fora. E ela vai crescendo, passando por todos os apartamentos, casas da sua rua, entrando em todos os lares, todas as residências dos nossos bairros, da nossa cidade. Essa bolha ela vai se expandindo e nesse momento ela nos conecta. Todos nós juntos estamos na mesma bolha e ela continua se expandindo, crescendo, pegando todo o nosso Brasil, cobrindo ele de amor, de luz. E a bolha continua crescendo, passando por todos os países, e nesse momento ela cobre todo o planeta Terra. Visualize o planeta Terra com essa cor rosa, brilhando, que é a energia mais pura que existe. Vamos imaginar agora essa energia subindo, crescendo em direção ao céu, nos conectando a todas as dimensões, ao amor maior. É dentro desse campo energético que nós conseguimos realizar muito mais e fazer muito mais coisas.
O amor cura. O amor cura. Essa bolha de luz, ela envolve todo o planeta, ela envolve todos os nossos corpos, ela envolve tudo o que nos rodeia. É a energia mais forte que existe, mais poderosa que existe em todo o planeta Terra. Sinta essa energia que está dentro de você. Essa energia, ela equilibra a vibração do nosso corpo energético, espiritual. O nosso campo áurico. Essa energia potencializa a sua vitalidade, o seu campo vibracional, para que hoje possamos ter uma noite conectada, reconfortante, energizante. E que possamos ter os próximos dias cobertos de energias positivas, que sejam dias extremamente favoráveis. Esses momentos que nós estamos agora transcendem as conexões de preocupação. Qualquer conexão contrária. Então, a partir de agora, fixe na sua mente essa bolha rosa, que vai te acompanhar durante os próximos dias. Respire mais uma vez profundamente. E quando estiver pronto, pode começar a mexer os braços, as pernas. E vamos voltando aos pouquinhos. Muito bem. Todos estão bem? Relaxados? O campo já muda, né, gente? Nossa, tô vendo a carinha de vocês, tá todo mundo assim. Como é importante a gente parar um pouquinho e cuidar da nossa energia. E é isso que a gente tá, essa é a nossa mensagem. Ontem eu tava falando com a Pri, ela vai falar já já um pouquinho. Eu vi uns 5 minutinhos de Jornal Nacional ontem e eu olhei, depois eu assisti a reunião da confraria com meu pai, com o mestre. E aí eu falei, o meu sonho é que eu tire o Jornal Nacional e coloque 10 minutos o Jairo falando em rede nacional para todo mundo escutar ele, né? E aí eu falei, como a gente não pode fazer isso agora, a nossa tarefa é começar do pequeno, né? Na nossa pequenez, a gente vai transformando as realidades da nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje a gente vai começar. Tudo bem, Mar, não tem problema. Hoje a gente vai começar a mudar um pouquinho a nossa frequência, a nossa vibração, ajudando as pessoas que estão ao nosso redor também com essa energia gostosa, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito maravilhoso, que é uma fórmula mágica que a gente aprendeu com o mestre. Então, eu vou pedir aí para Anderson e Pri abrirem os microfones, para a gente começar agora, já que estamos todos sintonizados na frequência do amor, com a bolha rosa aqui conosco. Estão aí? Estamos aqui. Boa noite! Eu estou como a Adriana, mas sou eu.
Amém, Senhor? Estou Bom, gente, representando os dois. maravilhosos aqui. Obrigada por todos estarem presentes. É sempre uma egrégora muito maravilhosa, um campo energético muito maravilhoso, né, Mundo? Ah, só gente linda. Tem opção de gente aqui que eu não conheço. É legal, né? Receber todo mundo. A Isa fez essa introdução aí maravilhosa. Fica aqui, eu fiquei olhando o planeta lá de cima, só distribuindo amor. Que maravilha. É isso. Vamos Puxa lá, aí, vamos entrar então? Então, tem algumas pessoas aqui que nunca fizeram PRM, né? E que não tem nenhum contato com a escola PRM, nem com o método do Jairo, né? Então, a escola PRM, ela trabalha dois pilares muito fortes, né? Um é o poder da mente, né? Que deriva do conceito, né? Do fundamento de que tudo é mente, tudo é mental, né? O todo é mental. E a grande alquimia, a grande magia, a grande transmutação, né? É a gente aprender a fazer a ter esse domínio da mente, mas é mais do que o domínio da mente, né? É entender a parte da consciência, da subconsciência, do inconsciente e ir trazendo aos poucos para a consciência, né? O que a gente não nasce canalizado, digamos assim, né? Porque a gente também sabe que a gente sabe tudo, a gente simplesmente acessa, né? Canaliza nessa vida, então a gente simplesmente recorda, né? Então, é ir trazendo para a consciência aquilo que a gente ainda não se deu conta, né, ao longo da vida. E o outro pilar que a gente trabalha são os campos energéticos, né? A gente vê muitas escolas, né? Antigamente, principalmente, tinha muita escola de domínio mental, de poder mental, né? De trabalhar a mente, mas sem, principalmente quando a gente fala de mindset, quando a gente fala de mentalidade, muitos cursos, né, que são voltados para você mudar a sua mentalidade financeira, ou para você mudar a sua mentalidade, a sua programação mental sobre comportamento, atitudes, enfim, né, ou sobre dinheiro, ou sobre relacionamento, pontos específicos, tá? E aí a escola traz esse conhecimento do poder mental e do domínio mental junto com o conhecimento dos campos energéticos. E hoje a gente quer falar um pouco sobre justamente os campos energéticos, né? Eu, particularmente, demorei alguns meses para entender. Eu ouvia, né, o mestre e a Ju falando de campo, sente o campo é importante. O campo é tudo, né? Tem até a nossa hashtag, campo é tudo. Que nada mais é, né? Eu tento simplificar dessa forma porque a linguagem do Jairo é tão simples que não é para a gente complicar nada. Simplesmente, né? É um conjunto de energia, né? Um campo. A gente tem o nosso campo energético individual, a gente tem campos energéticos grupais, que são de algumas pessoas, né? Pode ser de uma família, pode ser de um grupo de sócios, pode ser de um grupo de pessoas reunidas, mas a gente tem campos energéticos coletivos, que são aqueles campos de massa, né? De mais de 100 pessoas, de mais de 200 pessoas. Então, são campos mais poderosos, né? A Isa tem uma analogia. Ah, uma gata veio aqui participar. A Isa tem a analogia que é perfeita, que é como se cada um de nós fôssemos um aparelhinho de celular que tem uma conexão de Wi-Fi. A gente tem a nossa própria energia, né, nosso próprio campo, e a gente se conecta a campos coletivos imensos, né? Quando a gente está com o nosso celular com Wi-Fi aberto, a gente vai em lugares que a gente já, né, já conhece, já circula, o nosso celular pluga automaticamente nesse Wi-Fi. Se eu chego no Shopping Leblon aqui no Rio, meu celular conecta automaticamente no Wi-Fi do Shopping Leblon. Se eu chego na casa do Mumu e da Adriana, meu celular conecta automaticamente no Wi-Fi de lá. E aí vocês imaginem que quanto mais pessoas plugadas nos Wi-Fis, né, nos campos energéticos, mais poderosos e polarizados eles são.
Então, hoje, a população mundial, de 100% das pessoas, né, tem só 10% das pessoas plugadas em campos energéticos favoráveis, possibilitadores, e 90% da população está plugada em campos energéticos negativos, inibidores. Inibidores de realização, inibidores de materialização, tá? E o que significa isso? Toda vez que a gente vibra a frequência, e a gente já sabe que pensamentos emitem frequências vibratórias, pessoas, né, pensamentos, sentimentos, lugares também, objetos também, né? Objetos emitem vibrações frequenciais, né? Frequências vibratórias. Então, pensem que 90% das pessoas estão vibrando frequências negativas, né? De vibrações baixas e polarizando essas grandes nuvens de Wi-Fi. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, se a gente não tiver consciente, se a gente estiver no automático na vida, no dia a dia, é muito mais fácil a gente se conectar no campo da doença, no campo da preocupação, no campo da falta de dinheiro, do desemprego, das lojas fechando, da crise econômica, dos políticos, de tudo, do AI-5, do racismo, do tudo. Porque esses são campos extremamente polarizados. 90% das pessoas estão vibrando esses campos, tá? O Pri, o mestre, ele fala muito também sobre os elementais, né? Que são as forças criadas pela própria mente. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Elemental é elemento formado pela mente, né? A gente usa essa palavrinha na física quântica. E, basicamente, são forças que se erguem, né? E eu acho que hoje em dia, pelo momento que a gente vive, isso que a Pri está falando é muito importante a gente ter a consciência que isso existe, porque cada um de vocês já deve ter experimentado o que é a força desses elementais que estão muito fortes, que estão erguidos, né? Então, essa semana, particularmente, foi uma semana muito, muito pesada, energeticamente falando. Quem acompanha as redes sociais, né? Quem usa um pouquinho Facebook, Instagram, viu o quanto que as pessoas elas polarizaram os problemas. Ontem o Jairo, na palestra dele... Negativamente, né? Negativamente. Negativamente. Ontem ele falou isso e me chamou muita atenção. Ele falou assim, se o Jornal Nacional tivesse todos os dias falando dos casos, mesmo que os casos de cura sejam 10%, mas se a gente estivesse focando só nos 10% da cura, provavelmente a nossa realidade seria totalmente diferente. Então, isso é sabido. É triste, mas tem um motivo para a mídia fazer do jeito que ela faz. Claro. Né? Tem um motivo. É uma ferramenta de manipulação de massa, né? Perfeito. Então, quanto mais, só para continuar, quanto mais a gente se pluga, e o nosso Wi-Fi, ele é automático. A gente entrou no ambiente, a gente escutou uma notícia, automaticamente, a gente, sem escolher, se pluga na preocupação, se pluga no problema. Quanto mais a gente se pluga e se conecta naquele problema, a gente amplia ele. Então, imaginem o que aconteceu essa semana com relação àquele episódio, todas essas tristezas, o quanto que isso se ergueu, ao invés da gente ter erguido o amor que tudo cura, né? Eu quis falar hoje do amor na meditação porque não é com a escuridão que a gente cura a escuridão, é a luz clareia. Não é o ódio que cura o ódio, é o amor que cura o ódio. Então, infelizmente, todo o movimento foi feito com dor no coração, né? Quem estava falando sobre o episódio estava falando com dor, com um sentimento de injustiça, de não aceitar, de não aceitação. Então, tudo isso polarizou negativamente. A gente poderia ter feito uma polarização linda positivamente. Eu sei que é difícil, claro que é, mas essa é a grande alquimia da vida, é você transformar, né, o negativo em positivo. Mas foi feito de uma forma dolorida. Então, as vibrações eram negativas, não eram positivas. Pode continuar, amiga. Foi? Eu gosto da interação, do bate-papo. Você falou uma frase agora que eu lembrei, né? O que o Jairo fala de Jesus. A escola Revelação, ela não é uma escola religiosa. Mas o Jairo, ele usa muito a sabedoria dos mestres, os grandes mestres que passaram pelo planeta, né? E ele fala muito sobre Jesus.
que foi um grande mestre, né? Um grande transformador de realidades. E ele fala isso, né? Vocês já devem ter escutado essa frase: não resista ao mal, mas transforme-o em bem. E isso é tão simples, mas é tão desafiador e tão difícil, porque quando a gente tem raiva ou acha que é injustiça, a Pri fala muito isso, né? Que ela não gosta de injustiça. Quando a gente está conectado com a nossa dor, que é o que a gente não concorda, é muito difícil a gente realmente doar amor incondicional para aquilo, né? O próprio Jesus, ele... Desculpa, tem que continuar. Pode falar. Entra os ensinamentos do mestre Jairo em relação à vítima e o guerreiro. Porque ele fala que em toda circunstância, ou a gente ergue a vítima ou a gente ergue o guerreiro. E isso foi uma coisa que a gente se deu conta muito rápido, né? Eu, Mumu, Adriana e Isa, porque eu acho que é um primeiro passo para você entender como que você reage, né? A reação. Eu era essa que a Isa falou, né? Eu odiava injustiça, ainda me incomoda, mas hoje eu entendo que não adianta eu erguer a guerreira que existe em mim. Porque quando você ergue ou a guerreira ou a vítima, ou o guerreiro ou o vítima, você está pendendo para a extremidade do mesmo jeito. Então, você está polarizando negativamente do mesmo jeito. Seja você querendo guerrear, não querendo aceitar, né, querendo lutar, então vamos lá, então vamos para passeata, vamos para não sei o quê, porque agora vai ser na marra. Ou você se vitimizando, falando, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas eu faço tudo tão direitinho, por que isso está acontecendo? O mundo é tão, né, maravilhoso, por que isso acontece? Nem uma coisa nem outra. Então, o mestre fala, o sábio é aquele que responde com neutralidade, em harmonia, né, com os extremos. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, em neutralidade. Então, a gente vê as pessoas erguendo seus guerreiros, né, o tempo todo, ou até as suas vítimas. E não é dessa forma que a gente busca, né, que a gente chega num estado de harmonia ou que a gente se conecta a campos energéticos extremamente favoráveis. Perfeito. Perfeito, Pri. Não, isso é verdade, né? E no dia a dia, voltando, quando você estava falando sobre campos, né? Isso é uma percepção contínua, né? Que a gente tem que ter. Porque eu gosto de dar esse exemplo, depois que a gente começou esse período aí de doença, de pandemia, né? A gente acaba entrando, né, nesse campo, mesmo tendo estudado, sabendo como funciona, a gente acaba, algumas vezes, nos deixando levar. Eu dou esse exemplo porque eu, duas ou 3 semanas atrás, passei uma semana horrível. Depois eu me dei conta que eu falei, caramba, cabeção, tu tá dentro de um campo de completa desarmonia, medo, tristeza, rancor. Sai dessa. Então, a gente, apesar de tudo, a gente acaba deixando se levar por isso aí. Então, o estado de consciência que nós temos que ter a cada dia para perceber isso aí é muito grande. Então, é muito importante você ter colocado esse assunto do campo, justamente as pessoas precisam entender. Eu gosto sempre de dar o exemplo. Você chega numa roda de amigos, e um começa a falar, eu estou com uma dor no joelho muito forte. O outro diz, cara, eu comecei com uma dor na costela. Aí o outro fala, pô, rapaz, eu há uns 3 dias sinto uma dor no cotovelo. Quando você vê, você está com dor na orelha. Porque você entrou naquele campo daquelas pessoas e acaba estando igual. E porque o campo exige, né? O mestre tem uma palestra que eu amo. Eu falei, essa é uma palestra que eu queria botar no Jornal Nacional. Que eu amo, que ele fala sobre a cumplicidade negativa, que hoje o mundo exige que você faça cumplicidade negativa. Você vai para uma roda de amigos, o campo é forte, se você não se posiciona sobre o assunto, se você não fala, se você não ergue seu guerreiro ou sua vítima, você é cobrado, né? Você não tem esse direito, porque senão você é a pessoa que não tem opinião. Tem umas mensagens no chat que eu estou vendo aqui, plugando. Vamos lá. Fala aí, Mumu, só quis falar isso. Só para avisar para todo mundo que a verdadeira Adriana chegou. Porque eu estou aqui... Nós queremos abrir.
Estou aqui camuflado de Adriana, mas a verdadeira é ela, tá, pessoal? Gente, outra coisa que acontece aqui no meu computador, eu abro o meu computador, aparece mensagem do G1, sei lá o quê, que eu não sei tirar isso desse computador, e é falando sobre doença de um fulano, doença de ciclano. É um desespero, gente. Não é possível que isso que venda, que isso que plugue as pessoas, né? As pessoas têm que mostrar seu posicionamento de forma positiva, tentar neutralizar a raiva que é natural diante dos episódios recentes, mesmo nas passeatas. Eles vendem calamidades que não necessitamos mais. Na verdade, assim, o que o... é do quinto grau, Nara. É uma palestra de consagração do mês do quinto grau. O mestre fala isso, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala isso, a primeira reação nossa, ou de alguém, né? Quando você fala, a Isa falou, a gente tem que responder com amor. Sentir falta de ver amor, né? Raríssimas pessoas fizeram a polarização de uma forma positiva, porque, na verdade, elas estavam reagindo. Elas estavam reagindo a um episódio cruel. Então, dificilmente, né, alguém, qualquer pessoa que fosse, ia erguer a sabedoria e a neutralidade, porque ela já estava reagindo a algo que aconteceu. Então, normalmente nós somos sábios e neutros e falamos, levantamos bandeiras ou criamos, tipo Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma pessoa que o tempo todo ela era amor. E ela falava, não vamos falar de guerra, vamos falar de paz. Se é paz que a gente quer, a gente ergue a paz. A gente é a favor da paz, né? Ela quando falava, não, porque é contra a guerra, não, eu não sou contra a guerra, eu sou a favor da paz. Então, ela obviamente sabia, né, dos segredos aí, da alquimia. Então, dificilmente uma pessoa reagindo ao que tinha acontecido estaria sendo sábio e neutro, porque ela já estava reagindo. E a Isa falou na nossa live sobre isso, né? Sobre você reagir e não agir. A reação por si só já é, né? Já é inconsciência, não é consciência. O livro da Cabala que eu indico para todo mundo ler, que a Pri que me deu de presente. Anotem, gente, O Poder da Cabala, que é uma sabedoria aí incrível, né? Esse livro ele fala muito sobre isso, sobre o nosso ímpeto de reação e o como que isso é inconsciente. Na verdade, a nossa missão, o nosso propósito na Terra é reagir. Na verdade, é resistir à reação. O que a gente está fazendo aqui hoje? Todos nós precisamos nos reajustar. Estamos aqui para, enfim, entendemos qual que é o motivo, né? E o motivo, geralmente, dessa nossa evolução são os pontos de dor. São os momentos que a gente reage, que a gente luta, que a gente guerreia, que a gente se vitimiza. Maravilhoso, Rose. Continua, depois você me fala o que você achou. Ele fala muito sobre isso, sobre o quanto que é importante a gente ter a postura do sábio, né? Nem a vítima, nem o guerreiro. E por pior que seja, por mais revoltante que seja a situação, se essa semana a gente tivesse erguido o amor, se a gente tivesse erguido coisas boas, o amor que eu digo porque ele é uma força maior, né? Mas eu acho que teria sido bem sucedido, sabe? Ao invés da gente ter ampliado a dor. E o perdão também, né, amiga? Que eu acho que o mais difícil nessa existência, e o que a gente aprendeu fortemente assistindo Maria Madalena, eu sei que tem várias pessoas aqui que assistiram já o seriado inteiro, né? São 60 episódios de 45 minutos. Renata, eu sei, Rê Lopes, apaixonada também. Nana também, né? Acho que muito lindo. Muita gente. O perdão. Porque Cristo conseguiu perdoar o maior traidor, o que dedurou ele para os fariseus e que fez ele ir morrer na cruz. E ele perdoou. E ele falava, né? Quem sou eu para julgar? E se a gente não perdoa quem mais precisa, a gente vai perdoar quem? Vai perdoar quem é fácil perdoar, né? Então, é um exercício que é muito duro, muito difícil, mas é um exercício que a humanidade poderia ter feito essa semana, né? De perdão também. É forte, mas a gente precisa perdoar quem precisa de perdão, né? Não quem já nasceu pronto, iluminado, Buda e não comete nenhum erro, nenhum crime, nenhuma barbaridade. É duro, é forte, mas é um exercício, né? A gente está aqui nessa existência para praticar amor e perdão.
empatia e compaixão, né? Também, claro, pelas famílias, pelas pessoas, por todo mundo que sofre junto, mas também pelo agressor, né? Por quem cometeu o erro. Então, o que a maioria das pessoas vai virar para mim e falar: você está maluca? É impossível. Mas foi o ensinamento de Jesus, né? E eu acho que é o ensinamento que os grandes mestres, Buda, Madre Teresa, Martin Luther King, né, vieram para ensinar. Sim. E a gente quis falar um pouquinho sobre essa interferência de meio, né? Porque antes de falar do nosso assunto principal, que é o nosso inventário, a gente nem falou o que é, a gente só falou que tem uma fórmula mágica sobre as metas, né? Que é um detalhe, na verdade, porque tem muitos cursos, o próprio PRM, ele é um programa de realização de metas. Os próprios cursos, eles definem, eles trazem ferramentas para você conseguir acessar as metas, mas, às vezes, também, a própria meta ela pode ser um boicote por si só. Eu não sei se vocês leram, né, a descrição, o descritivo dessa chamada, desse workshop. O Jairo, uma vez, eu e a Priscila, a gente foi lá na escola, passamos na plaquinha, alinhamos nossos chakras, né, a gente sempre faz isso, há muitos anos já. E aí, na hora que a gente estava ali toda alinhada, toda plena, Na casa falou... deles, inclusive, né? Nem existia escola ainda, eu acho. Ah, foi na casa? Nem lembro. Foi na mesa ali, perto do jardim ali. Aí ele comentou com a gente sobre essa fórmula. Porque, basicamente, isso deve já ter acontecido com vocês, né? Vamos supor que nós estamos no melhor meio favorável, sem interferência de campo, estamos na neutralidade, fazendo tudo direitinho, praticando, meditando, alinhando o chakra todo dia, tá tudo lindo, né? E aí você tem lá a sua meta, que você está trabalhando nela. Mesmo que seja através de um PRM, ou algum curso, ou alguma mentoria, enfim. E aí você está trabalhando naquela meta, mas em algum ponto você começa a duvidar que essa meta pode ser realizada. Talvez isso já tenha acontecido com alguns de vocês. Eu posso afirmar que 100%. Inclusive eu já passei por isso. E aí a gente olha para aquela meta que a gente estava amando e aí fala assim, puxa, acho que agora essa meta não tá igual, não vai funcionar desse jeito. Eu acho que eu vou mudar, agora eu vou parar de pensar nisso, agora eu vou focar no meu emagrecimento, agora eu vou parar de pensar, vou focar no meu emagrecimento. E aí você começa o projeto emagrecimento e vai. Continua, começa a primeira semana, sucesso, tal. E aí, de repente, passou uns 15 dias, você fala assim, poxa, mas eu não tô emagrecendo como eu achei que eu fosse emagrecer. Caramba, não tá sendo legal. Às vezes é até inconsciente, né, amiga? Às vezes é inconsciente. A pessoa tá lá, roda a placa do frequencial do PRM, ouve o áudio. Mas aí no segundo dia já não ouve, no 10º dia já não ouve mais, aí fica 3, 4 dias sem ouvir, aí para de visualizar, de mentalizar, para de rodar a placa. É uma coisa que vai, né? Engolando, né? Puxando. Vai embolando, vai. Só que o que aquele dia foi pra gente um despertar, assim, né? E eu acho que os nossos temas são temas para despertar. A gente quer causar esse pensamento em vocês, né? Essa construção desse movimento diferente. Por que muitas vezes a gente desiste e a gente não se incomoda com isso? E aí logo a gente cria uma outra meta e aí a gente desiste de novo dessa nova meta e a gente não se incomoda com isso. E logo em seguida a gente já cria mais uma meta e aí a gente fica super animada com essa meta, mas logo em seguida, gente, vocês percebem que isso acontece muitas vezes em ciclo vicioso? E a gente não se incomoda, porque a meta, por si só, ela traz... O fato da gente ter um sonho, ele já preenche aquele vazio de você não realizar a meta anterior. E aí, quando o Jairo falou isso pra gente, ele falou, as pessoas são viciadas em sonhos. Elas não concretizam, elas não realizam. Elas saem de elas são realizadas pelo simples ato de sonhar e não de realizar. Alguém já tinha escutado isso na vida? Quando ele me falou isso, que foi um dos socos no estômago que eu levei dele, né? Assim, caiu a ficha. Eu falei, gente, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar que eu já fiz isso várias vezes. E eu sempre fico super empolgada.
Tô pasma. Exatamente. A gente é um... E, na verdade, a gente sabe como que funciona, né? Quem já fez PRM aqui sabe como funciona a nossa mente. A gente tem esses nossos processos mentais. Quem ainda não fez, faça. Se envolva nos... Já se inscreve hoje no canal da Escola PRM, baixa o aplicativo Escola PRM, leia o livro Gênio Pessoal, que é o primeiro, é a cartilha, né? Para começar a entender esse entendimento da nossa mente, processo mental e campo energético. Mas, quando ele me falou isso, que a gente era viciado em sonhos e não realizações, e tudo bem, eu olhei assim para a cara da Priscila, eu falei assim, Jairo, mas e agora? O que a gente vai fazer? Aí ele falou, existe uma fórmula mágica. Claro, né? Para tudo existe uma fórmula. Ainda mais vindo do mestre, né? E aí eu vou pedir para a Pri falar um pouquinho do inventário do sucesso. Deixa o Momô falar, acho que tem muito a ver com ele, né? Pode ser. Vamos lá, o homem Vocês que vão lá para o encontro têm notícias boas e jogam para mim. Então vamos que vamos. A gente complementa. Pessoal, falar de meta e de inventário de sucesso é uma coisa realmente que me deixa... Porque se eu começo a enumerar a quantidade de metas que eu já fiz na minha vida e abandonei, é uma coisa absurda. Tá? E às vezes a gente faz isso por coisas mínimas e até por coisas gigantescas também. Muitas vezes, eu vou dar exemplo, a gente coloca como meta, né, justamente vou eliminar 30 quilos, uma coisa desafiadora. Depois da segunda semana, você para, porque aparece uma festa, aparece isso, você para. Mas você tem aquele sonho de ser magrinho. Tá? Ou eu vou determinar uma meta que eu vou acordar todo dia às 6 da manhã para fazer uma ginástica. Você chega, faz 1, 2 dias, 3 dias, depois você diz, pô, tá bom assim, não dá mais. Né? Então, a gente acaba trazendo para o nosso subconsciente, para o nosso inconsciente, uma frustração muito grande. E a gente nem percebe isso. Tá? E nós vamos acumulando frustrações diárias, pequenas, grandes, e enchendo aquilo ali. Tá? Até que chega um ponto da nossa vida que... Pequenas derrotas. Não entendi isso. Acumulando pequenas derrotas. Pequenas derrotas, é isso aí. Aí chega um ponto da nossa vida que diz assim, pô, não sou capaz de fazer nada. Mas não é que você não seja capaz de fazer nada, é porque você desistiu de fazer tudo. Você não fracassou em nada, você só desistiu. A grande verdade é essa, né? Porque não existe fracasso. Não existe, existem resultados, né, que podem ter saído como você não esperava e existe desistência no meio do caminho. Aí eu chamo, como a gente gosta de chamar para reflexão, eu chamo vocês para reflexão justamente, rapidamente, para não focar muito nisso, aí falar assim, caramba, quantas coisas eu já desisti na minha vida? Que pode ser a desistência de dar um telefonema para a pessoa que você ama, visto que a gente começou falando do amor, dá um telefonema para a pessoa que você ama, que está do outro lado da cidade, que você não pode ver todo dia, e fala para ela, oi, eu te amo. Você anota na agenda, amanhã eu vou ligar para minha mãe para falar eu te amo. Chegou o dia seguinte, você deixou se levar pelo teu dia a dia e você não ligou para sua mãe para falar que ama. Aí no final do dia te dá aquela sensação assim de, pô, eu sou um cara horrível. Era uma coisa pequena. E como a Isa falou, a gente acumula derrota. Tá? E no nosso ver, né, quando a gente conversa, o que seria a fórmula mágica disso aí para a gente reverter esse quadro? São as vitórias pequenas e grandes que a gente tem na nossa vida. Nós todos aqui temos uma vitória em comum, mas uma vitória grandiosa. Vocês imaginam qual seja? Todos nós temos. O espermatozoide fecundar o óvulo. É isso aí. Todos nós temos. Nós já nascemos vencedores. É difícil pra cacete, a gente teve que nadar muito. Pô, mas nós competimos com milhões de concorrentes. Milhões de concorrentes. E, às vezes, a gente se deixa derrotar por um concorrente só, que é a nossa mente, e acabou.
Nós vencemos milhões de concorrentes, e acumulamos derrotas para um único concorrente, que é o nosso subconsciente, que está ali nos falando o tempo inteiro. Ah, não faz isso não. Vai acordar às 6 horas da manhã para quê, mané? Fica aí debaixo da coberta. Nutella é tão bom, né? Fica debaixo da coberta. Meu subconsciente tem falado muito para mim que Nutella é muito bom. Nutella, né? É. Pô, cara, você vai fazer o quê? Tu vai ler um livro? Ah, não lê um livro não, cara. Vê o Jornal Nacional, porque amanhã no trabalho as pessoas vão estar comentando de tudo aquilo de ruim que aconteceu no dia e você não sabe. Você vai ter que fazer publicidade negativa e não vai ter argumento. Não vai ter, tu vai ficar lá isolado. Não interessa, mas fique isolado. Fique isolado e começa a mostrar para as pessoas porque você está diferente, porque você está acumulando pequenas vitórias. Né? Então, visto que nós já temos uma vitória em comum, todos nós, significa que somos todos vencedores. Chegamos aqui nesse planeta como vencedores. Isso aí, ponto. E nós acreditamos também, né, que ninguém veio nessa vida para sofrer. Uma vez o Jairo falou para mim, mas qual é o pai que quer que um filho sofra? Independentemente da tua religião, independentemente das tuas crenças, se você acredita em uma força maior, qual é a força maior que quer que você sofra? Seus pais, quando te colocaram no mundo, não te colocaram para te botar de castigo, para fazer você sofrer. Teus pais te colocaram no mundo para dar a você a possibilidade de ser melhor do que eles. Então, eles querem teu bem. Então, o inventário do sucesso é uma coisa linda. Eu queria que vocês parassem agora. Parem agora e reflitam. Começa assim muito rapidamente. Tudo aquilo que você já conquistou na tua vida. Mas das pequenas coisas, as coisas maiores. Independentemente do que seja. Todas elas têm o mesmo valor para o teu subconsciente. Quando você fala assim, pô, amanhã eu vou caminhar 20 quilômetros. Se você caminhar 19,5, você está boicotando a você mesmo. Se você caminhar 20 quilômetros, certo, né? Nem 1 centímetro a mais, você acumulou mais uma vitória na sua vida. Do É só mesmo dizer modo, que vou caminhar 2 quilômetros. Pronto, começa, né? começa. Vou caminhar vou caminhar até a esquina, vou caminhar até o próximo quarteirão, aí depois você caminha 2 quarteirões, e assim vai. Eu escutei uma vez uma pessoa que falou assim, né? Estava vendo uma apresentação e falando de metas, eu achei aquilo muito legal. Ela falou assim, pega o que você deseja, as tuas metas, e classifica elas como metazona, metona, meta, metinha e metinhazinha. Classifica as tuas metas. Muitas vezes você, para chegar na metazona, você tem que cumprir todas as pequenas metas. E você vai fazendo a tua escada, subindo um degrau de cada vez. E com isso você vai acumulando o quê? Vitórias. Porque nesse dia, o Jairo virou para a gente e falou assim, desde pequeno, né? Quais foram as primeiras vitórias quando você era criança? Né? Você mesmo deu o exemplo, vendeu toda a rifa do colégio, né? Sei lá, eu fui capitã do meu time de pré-mirim de vôlei. Com 9 anos de idade eu era capitã do time. Isso foi uma grande vitória para mim, uma grande conquista para mim. Né? Então, eu fiz vendinha de sorvete no Play, vendia né, para os pais e para os... Então, a gente começa nessas pequeninas vitórias, desde quando a gente era pequenininho, para ir erguendo, né? Para ir erguendo as realizações na nossa vida. Não, e essas pequenas vitórias... Acho que é isso, né? É isso, essas pequenas vitórias, essas vitórias, elas nos alimentam. Alimentam da crença, da capacidade. Porque se a gente olha para trás, a gente diz, porra, eu já fiz isso. Nossa, é muito bacana. Esse exercício até a gente quer que vocês façam, né? É importante vocês terem um inventário mesmo, uma folha bonita, que vai ficar ali no sanctum de vocês, quem tiver sanctum,
ou ficar num local bacana para vocês olharem todo dia e vocês começarem a escrever. Quando a gente fez a primeira vez, caraca, eu nem lembrava da medalha que eu ganhei na ginástica olímpica. Eu nem lembrava que eu fui campeã de natação lá da escolinha. E aí você começa a colocar as coisas que foram acontecendo desde criancinha até agora. E aí você vê uma folha imensa com várias coisas que você já conquistou, com várias coisas que você já realizou. Esse exercício eu nunca tinha feito. E quando você começa a falar para a pessoa, né? Eu lembro que a Pia, Isa, eu vou ler aqui o meu. Aí ela começou a ler para mim, caraca, amiga, eu não sabia que você tinha feito isso. E é uma troca. Gente, é muito importante vocês trocarem, verbalizar essas informações. Esse, inclusive, é o exercício que a gente quer que vocês façam, tá? Como tarefa de casa, homework. Escrever o inventário e vocês, em algum momento da semana, amanhã, enfim, escolham o dia, conversem com alguém falando, olha, esse daqui eu preciso falar o que eu já fiz de sucesso na minha vida. E vocês comecem a ler, vocês vão começar a falar e discorrer e lembrar. Isso a gente usa essa técnica até na placa, no atendimento, quando a gente quer que a pessoa abra o subconsciente dela para a gente entrar de uma forma mais efetiva. A gente pede para ela lembrar falar de uma lembrança maravilhosa na vida dela. Ela vai lembrar de uma viagem, ela vai lembrar de um evento, de casamento, festa. E aí você começa a falar para a pessoa lembrar daquele local, daquele lugar que ela está super feliz, a mente dela se expande. Então, esse momento que vocês estão falando das realizações de vocês vão estar com um sorriso aqui, falando, lembrando de tudo, contando, entrando naquela energia, sorrindo. A energia de vocês vai para um outro patamar. Então, e aí entra na questão do campo, né? Aí é aí que quem não tem conhecimento ainda, ou quem não consegue sentir campo energético, nesse exercício você consegue entender mais o que é campo. Porque o campo da realização é tão forte, é uma alegria, é uma satisfação, é uma gratidão, é uma sensação de sucesso, de poder, de eu sou capaz, né? E é muito forte. Então, você começa a sentir o campo, né? Você começa a entender que, caramba, é disso que eu preciso me alimentar, e é disso que eu preciso alimentar quem está à minha volta. Porque aí uma coisa que eu também me dei conta quando eu estou conversando com alguém e alguém começa a me falar de vários desafios, que o normal é isso, né? Alguém fala, ai, não, mas o meu casamento, mas o meu trabalho, mas eu estou preocupado com isso. Eu falo, tá, mas e as suas realizações? Ou, poxa, eu me arrependo porque em 1995 eu podia ter feito isso, não fiz. E em 2005 eu tive uma oportunidade incrível de fazer e aí eu não fiz. Eu falo, tudo bem, isso aconteceu, mas e o que você fez naquela época que você decidiu não fazer o que você deixou de fazer? Mas o que você fez? Porque tem alguma realização ali, né? E aí você começar a puxar também no outro realizações, né? Porque aí o campo vira um campo super fértil. Cadê a Adri? Ela não vai falar com a gente? Cadê a Adri? A Adri tá aqui, tô só ouvindo. Cadê a É sempre ótimo reescutar, né? Como é que tá esse áudio aí que eu cheguei? Maravilhoso. Fala um pouquinho, Adri. Então, eu tô aqui ouvindo vocês e ultimamente eu tenho feito um exercício que também tem funcionado muito para mim, né? E basicamente, quando a gente se conecta com todas as nossas realizações, né? A gente também começa a perceber o quanto a gente... Oi? Você saiu da telinha? Você está falando, mas alguém saiu, moveu, aí a foto da Priscila Nick entrou no seu lugar, é o castelo da Disney. Com as telinhas da Miriam. Realizações, aí apareceu Disney. Disney, tá... é sempre uma realização, né? Então, basicamente, como a gente tem, né, a consciência do quanto a nossa mente mente e do quanto ela nos leva para lugares que a gente nem conhece, tá? Um exercício que eu tenho feito muito para mim é o seguinte, se conectando ao que o Anderson disse, que nós já nascemos vitoriosos, né? Que nós, se a gente se reconecta com a nossa força interior e para de tirar as distrações dessa realidade, que podem ser todos esses campos inibidores que a gente estava falando por aí. E a gente comunica com a nossa mente, né? Nada é maior do que eu. É uma afirmação positiva, né?
Isso serve tanto para quando a gente vê um produto, um valor de algo que normalmente o nosso subconsciente diz assim, é caro. Isso a gente já entra, né, naquela coisa de dar um valor, de dar um poder ao dinheiro, de dar um poder a algo, de forma o quê? Inconsciente. É tudo no piloto automático. A mente joga a gente nesse piloto automático. Então, quando a gente percebe, tá nesse estado de presença, e esse livro que a Isa falou da Cabala é maravilhoso porque nos remete para o nosso estado de presença, exatamente aonde a gente está conectado com o nosso momento atual. E quando acontece, né, da gente perceber que a gente está dando relevância a algo, que pode ser um problema no mundo exterior, que pode ser uma notícia, que pode ser algo que a gente almeja e que ainda não foi realizado no nosso campo, a gente repetir, né? Nada é maior do que eu. Nada é maior do que eu. A nossa mente, da mesma forma que uma pessoa, quando quer ganhar músculo, ela precisa estar frequentando a academia com uma certa frequência. Da mesma forma que a gente, quando quer mudar hábitos, a gente precisa, né, praticar todos os dias. A prática de pequenas afirmações poderosas, elas também nos dão um empoderamento, uma sensação de presença e de que a gente está no controle da situação muito grande. Então, já tem algum tempo que eu tenho praticado essa frase de poder. Desde a hora que eu vejo algo, né, que não está no meu controle e que eu não quero entrar naquele campo energético. Então, para ter essa distância e estar no controle da situação, eu repito para minha mente, nada é maior, nada é mais forte do que eu. Isso é muito poderoso, é um exercício muito bacana que eu trago para vocês aqui para agregar, né, a todos esses conhecimentos aqui que cada um está passando, porque a gente não permite que o problema seja maior do que o eu, do que o nosso ser. A gente, independente do que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, a gente procura estar presente, estar consciente, e através da presença e da consciência a gente pode fazer as nossas novas escolhas, né? Escutar um problema de um amigo, mas a gente manter o nosso campo intacto. Nada é maior do que eu. Essa é a minha dica aqui para complementar essas informações. Maravilhoso. Dri, e outra coisa que eu vou já dar de dica que você me deu para a gente finalizar aqui, já deu o nosso horário, é a frase de você mudar o polo, né? Então, universo, o que eu não estou enxergando, que a partir do momento que eu visualizar, isso vai transformar a minha realidade. Porque está tudo ao nosso redor. Todas as possibilidades estão aqui. E essa semana eu tive um insight desse que eu não tinha. Eu falei assim, gente, é óbvio. Como que eu não estava enxergando isso? Na minha escancarado, assim, letras garrafais. E aí eu enxerguei. E aí eu falei, gente, está tudo aqui. Então, comecem a questionar, gente. Comecem a questionar o que vocês não estão vendo. Universo, o que eu não estou vendo? Que a partir do momento se eu visse... E aqui a gente pode usar para tudo, tá? Tanto para o lado financeiro, como para o lado do relacionamento. Relacionamento para qualquer tipo de relacionamento, né? Uma harmonia familiar, uma harmonia, de repente, num casal, uma harmonia no trabalho. A frase o que pode ser assim, olha, o que mais é possível, né? Que eu não considero possível, que se eu considerasse, mudaria a minha realidade. Né? A gente tira a nossa mente do comando e faz abrir o universo das infinitas possibilidades, né? E aí a gente pode personalizar essa frase, de repente, né? Por exemplo, o lado financeiro, né? O que mais é possível, né? De solução financeira que eu não estou percebendo, que se eu percebesse, eu mudaria a minha realidade, né? E assim a gente vai colocando a pergunta e a pergunta permite que novas energias nos acessem. Na hora que a gente tem um problema, vou escrever,
Na hora que a gente tem um problema, se a gente dá a resposta ao problema, a gente fecha o círculo e a gente não permite que o novo chegue. Quando a gente deixa na pergunta, né, perguntas de poder, a gente permite que uma energia superior à nossa nos acesse e dê para a gente as respostas que a gente está procurando. Se a gente responde com a nossa mente lógica, a gente não permite que a energia que a gente tanto quer, né, acessar possa atuar sobre nós. Vou botar aqui a frase, Rê. Bom, gente... Olha, que coisa, né? Cada um grava de um jeito. Para mim era universo, o que eu não estou enxergando, que se eu enxergasse, mudaria minha realidade sobre minha renda mensal, ou sobre minha alma gêmea, ou sobre... Tá tudo certo, Pri. Tá certo também. Talvez né? a mente entenda que é enxergar, né? Necessariamente. A pergunta a gente cria justamente o que mais é possível aqui, né? Que eu não tô percebendo. Legal. Bom, gente, então vamos finalizar, que já deu o nosso horário. Eu tô colocando aqui no chat o link do nosso grupo do Telegram. Nós estamos fazendo um movimento de positividades, tá? Que é isso que a gente já começou a semana passada. A semana que vem nós vamos ter uma live às 19 horas. A gente vai divulgar no prm.rio. Sigam esse nosso perfil, @prm.rio, que é o nosso perfil, nós 4, né, como equipe. E nos nossos pessoais também a gente acaba falando bastante sobre esses assuntos. E a semana que vem, em especial, assim, a gente vai começar um movimento novo, diferente, que ainda a gente não pode falar, mas anunciaremos na quarta-feira. É o lançamento, né? Quarta, dia 10. Quarta-feira. Então, na verdade, esse grupo do Telegram é o grupo onde a gente está colocando toda a nossa concentração de energia de pessoas que estão conectadas com a gente. É um grupo para alunos, para amigos, para pessoas da escola Revelação, para todo mundo que quiser entrar. É o nosso grupo de conexão aí para as próximas 2 semanas, ok? Então, esse é o nosso convite. Sigam lá o nosso perfil no Instagram. O nosso grupo do Telegram está aqui. Tem os linkzinhos também lá na bio do grupo, no perfil do Instagram. E eu quero agradecer demais, muito, 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 muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Eu mandei mensagem, pessoal, para vários de vocês hoje. Então, eu queria agradecer muito que vocês ficaram essa horinha aqui com a gente. Espero que tenha sido agregadora. Para mim foi demais, porque só de estar em contato com essa egrégora, com cada um de vocês que pensam vibrando amor, vibrando união, vibrando realizações, já faz toda a diferença, tá? Então, vou abrir para o pessoal se despedir também e a gente já vai finalizar. Isa, Adri, vê a mensagem para ler, para vocês responderem, que eu acho... Pois é, eu tô aqui tentando escrever. Melhor falar. Mas tá todo mundo no Telegram? Porque se todo mundo tiver no Telegram, eu boto lá uma imagem pronta, que a gente usa. Eu usei ela por um bom período até decorar, até como fundo no meu celular, porque eu fiquei trabalhando. A mensagem da minha irmã, aquela pergunta do Jornal Nacional. Qual? No chat. Peraí, deixa eu ver. Ela fez uma pergunta para mim? Não, pra gente, mas eu prefiro que vocês respondam, porque eu sou irmã. Cadê a pergunta? Pessoal, a gente pode deixar também liberado para quem precisar sair. A gente fica um pouquinho aqui a mais com quem quiser conversar com a gente, enfim. Isso. Fica liberado para prende o pessoal. Tá bom, gente? Muito obrigada. Pergunta, né? Pode até abrir o... Pode abrir o áudio quem quiser fazer pergunta e a gente vai batendo bola aqui. Gente, boa noite, Isa. Obrigada pelo convite, viu? Tô entrando lá no grupo do Telegram. Quem que tá falando? Priscila É a Priscila. Oi, Pri! Obrigada a Tudo você, bem? querida. Eu tô super feliz que o pessoal da escola se conectou com a gente. A Nara, tô vendo Imagina, também. que é isso. Vocês gostaram, gente? Da nossa... Gostei bastante. Muito bom. Tô entrando lá no grupo do Telegram, tá? Um beijo pra vocês, uma boa noite, tá? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. De nada. Boa noite. Namastê. Oi, Isa, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Quem que tá falando agora? Que eu tô no celular, eu tô perdendo. É a Valdíria. Oi, Valdíria. Tudo bom?
Tudo ótimo. Obrigada por ter participado, ter começado aqui com a gente. Tô super feliz, gente. Nossa, muito. Thelminha também tô vendo aqui. Thelminha é a coluna do meu pai. Sucesso, sucesso sempre, viu? Obrigada, Thelminha, para nós, todos É nós. uma alegria, viu, ver vocês assim, totalmente juntos, imbuídos nesse trabalho. É só por aí mesmo que nós vamos salvar o nosso mundo maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Obrigado, Selma. Obrigado. Obrigada. É muito bom, né, gente, essa energia. Nossa. Isa, parabéns, meninas, meninos. Muito obrigada, foi lindo. Vocês se expressam muito bem. Parabéns. Obrigada, Márcia. Eu vim em cima da hora conseguir entrar. Foi ótimo. Nada é por acaso. Obrigado. Obrigada. Mig, você viu a pergunta da minha irmã no chat? Eu não estou conseguindo abrir o... Eu não, também não. No chat. Espera aí. Qual que é a pergunta? Fala para ela botar de novo a pergunta, não dá? Eu também não estou conseguindo subir. Ó, foi a Lete? Achei. Ó, Eba, achei tudo maravilhoso, mas acho que não ficou claro. As pessoas podem não assistir ao Jornal Nacional, Globo News, 24 horas, mas lerem a respeito e levantarem bandeiras de união e amor no lugar de mensagens que exaltem a raiva e o ódio? Não poderia ser um caminho para transmutar a energia? Vamos lá, gente. Olha só. Posso falar? Não é que seja um problema você assistir, ou você ler. A partir do momento que você esteja neutro o suficiente, tenha praticado o suficiente para não deixar que aquilo mexa com você. Tá? É um exercício muito forte. Tá? A minha opinião hoje, eu prefiro não ver. Tá? Prefiro não ver porque você acaba entrando, querendo ou não querendo naquilo ali. Eu participo de grupos, eu fui militar, eu tenho um grupo da escola militar. E nos grupos é batata que comenta-se tudo, se fala tudo. E é impressionante como é muito mais fácil levantar a bandeira daquilo que não é positivo, onde as pessoas... eu digo, no Brasil, a gente tem especialista para tudo. Então, começa uma discussão, um embate, um combate, um confronto de ideias, de pontos de vista. E aquilo é uma bola de neve. É uma bola de neve. Hoje eu estava conversando com a Adriana sobre uma questão que tem em um grupo, mas é impressionante como as coisas parecem que quando começam a acalmar, entra outro e joga lenha. E aquilo vai crescendo. Nós estávamos comentando sobre isso. Falei, caramba, a gente, se não participa, tá? Acaba sendo o alienado de turno, um alienado de um modo diferente. Se a gente participa, a gente tem que estar forte o suficiente para não deixar que isso nos tormente. Porque a grande verdade é essa. Hoje, o objetivo do tema do encontro é justamente para quê? Para a gente focar a nossa mente naquilo que é positivo. Eu não preciso conhecer todas as tragédias para poder pregar o amor, para poder ser o bonzinho. Tá? Eu posso saber que existe sim uma grande confusão, tá? Mas eu não preciso ir lá me meter nela. Eu posso daqui estar ajudando energeticamente, mandando energeticamente através das meditações, como a Isa fez hoje, através de uma série de coisas. E está esperando. Isso me lembra uma coisa, né? O cenário político hoje é igualzinho ao cenário político de 200, 300 anos atrás. O cenário econômico de hoje é o mesmo de 300 anos atrás. Então, a gente não precisa saber o detalhe da coisa porque a gente já sabe. Né? Se for repetir o que é sempre, vai ter crise política
a cada 2, 3, 5 anos, vai ter crise econômica a cada 2, 3, 5 anos. É cíclico, né? Então... Não, é cíclico. E a pergunta que eu gosto de fazer nesse momento, né, é o seguinte: o que você vai mudar nisso aí? O que você consegue mudar nisso aí? Não é mais fácil mudar você, o teu comportamento, os teus pensamentos, focar em você? Porque a partir do momento que você muda, você pode ter certeza que energeticamente começa a mudar todo mundo que está à tua volta. Agora, se você está... imagina, você chega em casa, porra, teu pai está pau da vida, de cara emburrada. Isso acontece na minha casa. Às vezes, porra, como eu digo, nós somos seres humanos e cometemos esse... Pô, às vezes eu estou aqui com a cabeça, me deixo vir preocupações e tudo, de repente, quando eu me toco, olho em volta, estão meus filhos, todos eles também, com energia abalada. Aí você diz, caramba, olha o mal que eu estou fazendo para quem está na minha volta. Você é o líder, né? Você que rege, a sua energia que rege. Mas você não precisa ser, porque a partir do momento que um filho teu também está triste, e está preocupado, você sente aquilo ali. E acaba você também, por ressonância, entrando naquele campo. Então, quando a gente senta, tu imagina, entrei, abri Jornal Nacional, me coloquei na frente da televisão. Quantas pessoas naquele momento estão assistindo aquele programa, com a anteninha do Wi-Fi que a Isa fala ligada, se conectando no campo coletivo do medo? São milhares de pessoas. Então, eu passei ali, minha cabeça saiu um pouco daquilo que me interessa realmente, da onde eu quero chegar, e entra em 1 milésimo de segundo naquela frequência. Esse campo coletivo, o que faz? Puxa a gente, chupa a gente lá para dentro. E depois, para sair, aí você tem que trabalhar, tem que parar, conversar com o teu subconsciente, ou sentar na frente da gente para rodar a plaquinha para ajudar nesse processo. Mas a grande verdade é essa: você pode tudo. Nós podemos tudo, nós temos livre-arbítrio. Nós podemos tudo. Claro. Agora, nós temos escolha. O de consciência é esse também, é saber escolher. Né? É escolha. O que você escolhe para você? Ponto. E depois, se você faz, se não faz, é sempre uma escolha tua. Né? Eu acho que é muito difícil a gente estar num movimento e a gente não se conectar com ele, né? Se é um movimento de protesto, a gente, mesmo que a gente tenha coisas positivas, a gente está ligado ao protesto. Então, é difícil, tá, gente? Mas eu sou sempre adepta a enxergar o contrário. O que a Adri está escrevendo? O que mais é possível que eu penso? A frase. Então, é isso. Eu acho que nesse momento a gente tem que cuidar da nossa energia, meditar muito, se conectar com coisas que elevem a nossa consciência, que façam a gente ter essa percepção, porque a gente acaba entrando, sim, nas questões, mas que faça a gente ter percepção. Eu soube que a Pri essa semana teve um processo de labirintite que não era dela. Eu tive a semana passada dores no corpo, meu pai também, que não eram minha, com a placa eu abri. Então, assim, a gente começa a ver que a interferência externa, ela está afetando a nossa saúde, ela está muito forte. E a gente, quanto mais a gente se preparar, a gente meditar, a gente ter consciência, a gente está conectada com coisas que nos elevem, mais é rápida essa troca e mais a gente consegue focar no que é importante, que são as energias vibratórias maiores, né? Amor, gratidão, tudo isso que a gente prega. Bom, gente, é isso. Vamos finalizar? Vamos! Obrigada, gente, por tudo. Amei estar aqui com vocês hoje. A gente gravou aqui. Vamos ver se dá certo essa gravação, né? Que a semana passada a gente teve um errinho. Mas aí, dando tudo certo, a gente disponibiliza também a gravação para vocês. Tá bem? Joia, amei. gente. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Beijo.